Boa tarde, caros estudantes. Na aula de geografia de hoje, nós iremos começar a tratar sobre a região Nordeste do Brasil. Nessa aula em específico, nós iremos ter como foco os aspectos físicos da região Nordeste. A região Nordeste do Brasil, ela é composta por 9 estados atualmente, que são Bahia, com capital em Salvador, Maranhão, com capital em São Luís, Piauí, com capital em Teresina, Ceará, com capital em Fortaleza, Rio Grande do Norte, com capital em Natal, Paraíba, com capital em João Pessoa, Pernambuco, com capital em Recife, Alagoas, com capital em Maceió e Sergipe, com capital em Aracaju. Então, esses são os 9 estados da região Nordeste e suas capitais. Então, o Nordeste, ela é a que tem maior número de estados, né? Então, é uma região que tem 9 estados, ela tem mais estados do que qualquer outra região, né? E que, basicamente, atualmente contribui para cerca de 14% do PIB nacional. Cerca de 73% da população vive nas áreas urbanas, né? E, nesse sentido, né, o Nordeste ele tem experimentado um grande desenvolvimento econômico nesses últimos anos. Antigamente, né, era tratado mais como uma região problema, né? Uma região cheia de problemas sociais, mas nas últimas décadas o Nordeste experimentou um grande desenvolvimento. Nesse sentido, nós podemos perceber também, né, que o Nordeste ele é a região do Brasil que tem a segunda maior população, com mais de 50 milhões de habitantes no total, né? Então essa que é a característica da região Nordeste. A região Nordeste ela é relativamente grande, né? Nesse sentido, ela acaba sendo a terceira maior região do país em questão de território, né? Em questão de espaço, né? Perdendo para o norte e para o centro-oeste também. Né? E nesse aspecto, né, a região Nordeste, em suas características naturais, ela acaba englobando diferentes tipos de vegetação e de clima na sua composição. Então, no que diz respeito às características naturais da região Nordeste, nós temos, né, uma série de elementos que influenciam diretamente na vegetação e no clima da região, sobretudo porque ela é ao mesmo tempo uma região litorânea, né, com a presença do litoral, mas também uma região interiorizada, que seria o sertão nordestino. Ela carece de rios, muitos rios são rios temporários, né? Ou intermitentes, né, que acabam secando durante os períodos de seca, com alguns poucos rios que são perenes, ou seja, que não secam, como é o caso do Rio São Francisco, né? Então, assim, no que diz respeito à vegetação da região Nordeste, nós temos principalmente, né, nós temos uma grande variedade de formações vegetais na região Nordeste. Então, nesse sentido, no oeste do Maranhão, nós temos a floresta amazônica. Então, a floresta amazônica, ela se estende para o Nordeste, pegando uma pequena porção do oeste do Maranhão, que também tem sido alvo de desmatamento constantes, né? Justamente por conta da expansão pecuária e agrícola na região. Nas regiões litorâneas, nós temos a chamada floresta tropical ou mata atlântica, que era a chamada vegetação nativa, né? A vegetação de floresta tropical que predominava no litoral brasileiro, mas uma boa parte foi desmatada, sobretudo porque na região litorânea do Nordeste que nós encontramos as principais cidades. Afinal, a colonização do Nordeste, até a própria colonização do Brasil, se iniciou no litoral, né? Principalmente no litoral do Nordeste, né? Que outrora foi o momento dos grandes engenhos de açúcar, né? Então, muito da vegetação nativa da floresta tropical ou da Mata Atlântica acabou sendo desmatado, né? Aí nós vamos ter, né, no sul do Maranhão e no oeste do Piauí e da Bahia, a presença do cerrado, né? Então a vegetação da savana brasileira, né, com o solo ácido, arbustos e árvores baixas de tronco retorcido e casca dura, que vão ser bastante comuns nessa área, né, que é a vegetação típica do centro-oeste, né, se encontra também, no caso, no Nordeste, em algumas porções do Maranhão, Piauí e da Bahia. Né? Nós temos também uma pequena presença de campos no oeste da Bahia, né? Campos no sentido de vegetação rasteira, né? Principalmente arbustiva, né? Que se encontram no oeste baiano. No entanto, né? Os dois biomas, né? As duas vegetações principais que acabam compondo a região Nordeste, que são típicas dessa área, é a Caatinga e a Mata dos Cocais, né? Que são as principais. No caso, a Caatinga
ela é uma vegetação semidesértica. E como que ela se caracteriza, né? Isso nós já tratamos anteriormente, mas é sempre importante retomar, né? A caatinga, ela é uma vegetação, né, típica do clima semiárido, né? Então, o clima semiárido, ele é um clima semidesértico, ou seja, ele é bastante quente, ele é bastante seco, né, com apenas algumas precipitações ao longo do ano. Então a vegetação, ela acaba tendo que se adaptar a essa realidade. Então a vegetação da caatinga, ela é inclusive considerada patrimônio natural da humanidade, né, porque é uma forma de vegetação que só existe no Nordeste brasileiro. Ela não existe em nenhum lugar do mundo, né, com várias espécies que são típicas apenas dessa área, e ela é caracterizada principalmente por algumas árvores esparsas, né, que perdem todas as folhas durante as épocas de seca, né, as chamadas caducifólias, né, como são conhecidas também, né? Então são árvores que acabam durante as estações de seca perdendo as folhas para economizar energia, né? Então, para não ter que fazer uso constante dos líquidos que possuem dentro de sua composição, né, dentro de seus vasos, para poder aguentar as duras estações de seca dessa região. Além de também nós termos a presença de plantas arbustivas, né? Então plantas rasteiras, assim como xerófilas, né, que são adaptadas à escassez de água, como é o caso, por exemplo, do cacto, né? No caso do Brasil, né, nós temos entre algumas espécies de cactáceas o mandacaru e o feixeiro, né, que acabam sendo formações vegetais com folhas muito dobradas, né, folhas muito pequenas, com uma superfície muito pequena, muita que são os espinhos, né? Os espinhos, na verdade, são folhas muito condensadas que têm esse formato justamente para não perder tanta água e que conseguem armazenar a água das poucas chuvas que acontecem na região por bastante tempo, né? Por meses, até uma nova temporada de chuvas, que nunca é tão alta nessa região do sertão nordestino, aparecer, né? E também, né, nós temos algumas vegetações que conseguem ter raízes profundas, né, para conseguir penetrar nos lençóis freáticos, né, em grandes reservas de água subterrânea, né, no qual muitas plantas acabam se vendo nessa área, absorvendo a água do subsolo principalmente, né? Então essas que seriam as características gerais da caatinga, né? A outra formação vegetal que é típica também do Nordeste brasileiro é a mata dos cocais. No caso, a mata dos cocais, ela acaba passando pela mesma situação da caatinga, né? Num clima mais seco e quente. No entanto, né, a presença de alguns rios e lençóis freáticos na região permite, então, o desenvolvimento de algumas árvores mais altas, principalmente palmeiras, como é o caso da carnaúba e da babaçu, né? Então, enquanto a caatinga, ela não chega a ter árvores tão altas, e sim mais plantas rasteiras e algumas de raízes profundas, a mata dos cocais já tem a formação de palmeiras mais altas por conta da presença de rios e também de água no subsolo, né? O que permite o desenvolvimento dessas árvores nessa área, né? Os cocais, na verdade, acabam sendo até uma forma de vegetação de transição entre a floresta amazônica e entre a caatinga nordestina também, né? E, né, nós temos no litoral nordeste, né, algumas formas de vegetação litorânea, né, principalmente restingas e manguezais, né, que são vegetações que vivem próximas do mar, né, como as restingas, que são formações mais arbustivas, que acabam ficando próximas do mar, são adaptadas à salinidade do solo, né, e os manguezais, que têm raízes mais longas, que muitas vezes ficam à mostra e que são habitat de vários animais, né, litorâneos típicos dessa região do Nordeste. Então, como nós podemos ver, no que diz respeito à vegetação, o Nordeste ele é bem variado, desde a floresta pluvial tropical, a floresta amazônica, até a presença de uma vegetação quase desértica, né, com a presença também da mata dos cocais, que é uma vegetação de transição, e também a continuação do cerrado e da mata atlântica, né, assim como a vegetação litorânea, né, que se estende pelo litoral nordestino também, né? Então essas são as vegetações da região Nordeste. Como as vegetações são um espelho do clima, né? Então o fato de haver uma vegetação bastante variada implica também num clima bastante diversificado no Nordeste, né? Então, entre os climas que nós encontramos no Nordeste, nós temos a presença do equatorial, né? O clima equatorial úmido, né, que se encontra no oeste do Maranhão e que coincide mais ou menos com a região da floresta amazônica, né, que é sempre chuvoso e sempre quente. Nós temos no litoral o chamado
tropical litorâneo ou tropical úmido, né? Então é um clima tropical, né? Um clima tropical que se caracteriza por ser bastante chuvoso durante o verão, que costuma ser quente, e bastante seco no inverno. No entanto, né, é um tropical que recebe influência das regiões litorâneas, né? Então que acaba recebendo influência do oceano, né? Então acaba recebendo influência de massas de ar oceânicas, das correntes marítimas, além também da amplitude térmica, ou seja, a variação da temperatura, né? A temperatura máxima com a mínima ser menor nessas áreas, por conta da chamada maritimidade, né? Que permite que o mar ele mantenha aquecida a terra durante a noite, não provocando grandes variações de temperatura nesse sentido, né? Então é essa aí que nós temos, né, a presença dessas vegetações mais periféricas no Nordeste. Além delas, nós vamos ter também o tropical típico, que vai ser comum principalmente na área de Cerrado, que vai ser um clima que é tropical, né, bastante quente, né, com verão bastante chuvoso. E no sertão nordestino nós temos o clima semiárido, né, os climas semiárido, que é bastante caracterizado, no caso, pela presença de poucas chuvas, né, chuvas bastante irregulares, bem mal distribuídas durante o ano, né, que é bastante quente e seco, que podem provocar inclusive estiagens secas muito prolongadas, né, e inclusive, né, apresenta os menores índices pluviométricos, os menores índices de chuva do Brasil, com a presença inclusive de menos de 1.000 milímetros anuais, né, que chove naquela região, né? Então existe uma chuva que acaba ocorrendo em algumas épocas do ano, embora elas sejam bem mal distribuídas, no entanto elas são bem escassas, né? Não existe uma grande presença de chuva, o ar não é nem um pouco úmido, né? É bastante seco e bastante quente nessa região, o que explica também o desenvolvimento de uma vegetação adaptada a essa área, né? Uma coisa que é bastante característica, né, nessa região da Caatinga, do sertão nordestino, né, do clima semiárido, é a chamada seca, né? A seca do Nordeste, né? Que é uma coisa bastante comum e que ocorre periodicamente no Nordeste, né? Então, a seca ela acaba ocorrendo no Nordeste por uma série de motivos, né? No sertão nordestino, né? Devemos ter em vista principalmente, porque o regime de chuvas no Nordeste é bastante irregular. Então, assim, na zona da mata, né, que é uma região litorânea do Nordeste, as precipitações elas são mais elevadas, né? No entanto, no sertão, as chuvas só se concentram alguns meses do ano e são escassas. Isso, em grande parte, se deve ao relevo, né? Porque, nesse sentido, nós vamos ter a presença de massas de ar que se formam no Oceano Atlântico, levam umidade para o continente, no entanto, acabam encontrando formações relativamente altas, como é o caso do Planalto da Borborema e da Chapada Diamantina, né? Então essas formas de relevo que são bastante altas, elas acabam então impedindo a passagem de toda a umidade dessas massas de ar, né? Que no caso acaba acontecendo o que se chama de chuva orográfica, né? Chuva orográfica é quando você tem uma massa de ar se aproximando do relevo e por conta da variação de clima e pressão da nuvem com o relevo, ela começa a se precipitar. No entanto, ela se precipita apenas de um lado do relevo, né? Chove apenas de um lado do relevo, enquanto o outro lado não recebe tanto a ação da chuva e das massas de ar. Com isso, então, a partir dessas formações, como é o caso do Planalto da Borborema e da Chapada Diamantina, começam a vir ventos secos, né? As massas de ar elas percorrem, só que dessa vez elas já teriam descarregado a umidade que elas possuíam, né? Por isso que nesse sentido, né, nós temos a presença da seca nessa região do Nordeste. Então, por conta disso, né, elas avançam mais secas para o interior, né? E com isso, então, elas acabam levando ventos secos, né, desprovidos de umidade, né? E elas acabam sendo muito agravadas principalmente durante os anos de El Niño, né, que é quando ocorre o aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico, o que provoca uma inversão na direção dos ventos do Pacífico e das correntes marítimas e que acaba mexendo com praticamente todo o sistema oceânico, né? E isso então leva a um aumento de temperatura muito drástico no Nordeste e inclusive um aumento da
seca, né? No período do El Niño nós temos muita chuva no sul, né? Nós temos uma redução bem drástica de chuva na região do Nordeste, né? Então por isso que a seca é tão comum nessa área, né? Nessa região do chamado clima semiárido, né? Tanto que ela é conhecida muitas vezes como polígono das secas também, né? Porque ela acaba formando um polígono que engloba vários estados em um sentido geral. Seria no caso o sertão baiano, mas também de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí também, né? Acabam tendo uma porção dentro do polígono da seca, que é quando nós temos uma grande estiagem que é responsável inclusive por alguns problemas sociais, né? Inclusive, né, até se fala muito, né, da chamada indústria das secas, né? O que seria a indústria da seca? Basicamente, né, porque nós temos cerca de 27 milhões de habitantes que vivem na região do semiárido brasileiro, né? Então inclusive a maior população do mundo vivendo em uma zona árida, né? Uma zona quase desértica. Então nesse sentido, né, além dos aspectos naturais, né, como a questão do relevo e a questão da má distribuição de chuva e do clima, nós temos também alguns aspectos sociais envolvidos na questão da seca, né? Já que nesse sentido nós vamos ter a necessidade de uma atenção urgente, né, por parte dos governos para, inclusive, a criação de recursos para a contenção da seca, como é, por exemplo, o caso de açudes, né, de cisternas, né, que armazenavam a água das chuvas. No entanto, né, muitas dessas ações acabaram beneficiando apenas empresas e latifundiários e o grosso da população acabou não tendo grandes efeitos, né, dessas mudanças que foram feitas para, inclusive, conseguir aglomerar e canalizar a água nessa região de seca, né? Então, mesmo com um grande investimento que já foi feito no Nordeste desde os anos 50, a seca ainda é um problema que assola os nordestinos, principalmente da região do sertão, né? Embora ela seja um elemento natural, né, algumas questões sociais acabam potencializando e muito a seca do Nordeste. Então essas que são as características gerais do clima do Nordeste, né? Então é um clima bastante variado, né, com a presença então de dois tipos de tropical, né, o típico mais no interior e o litorâneo no litoral, com a presença do equatorial no Maranhão e principalmente o semiárido que predomina na região Nordeste. Já no campo do relevo, né, a gente já acabou vendo um pouco agora, mas o relevo da região Nordeste, ele é bastante caracterizado, né, pela presença principalmente de planaltos cristalinos de superfície arrasada, né, que são aqueles planaltos bem aplainados, né, que eles são formações altas, mas que eles têm o topo bem plano, né? E também as depressões entre chapadas, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter depressões entre planaltos sedimentares de topo plano também, né? Como é o caso da Chapada do Araripe, que fica do Ceará e do Pernambuco, né? E a do Apodi, né? Que fica do Ceará com o Rio Grande do Norte, né? Nós temos também a presença de grandes brejos, né, que são as encostas de chapada que tem uma maior umidade e também por isso o desenvolvimento de uma vegetação, e nós vamos ter algumas formações relativamente altas, né, que vão ser principalmente o Planalto da Borborema, né, que pega basicamente o Nordeste oriental, né? Além do Planalto da Borborema, né, que é uma formação relativamente alta no Nordeste, inclusive a ponto de impedir a passagem de massas de ar úmida, né, levando a secas, nós vamos ter também, né, planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba, né, que acabam envolvendo principalmente o Maranhão, o Ceará e parte do Pernambuco, assim como também nós vamos ter, né, no sul da Bahia, os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, né? Então, nós temos no Nordeste o litoral, ele é principalmente feito de terras baixas, né, de planícies, inclusive com a presença das praias, né, que é justamente por isso, né, a presença de planícies no relevo litorâneo, e também, né, com a presença de alguns planaltos, né, sedimentares ou cristalinos que acabam se distribuindo pela região Nordeste, né, e entre os planaltos nós vamos ter a presença de depressões, né, como é, por exemplo, o caso da depressão sertaneja e do São Francisco, né, que acaba ficando entre os
principais planaltos, entre as principais formações de planalto que nós temos no Nordeste e, né, acabam sendo compostas também pela vegetação de caatinga e pelo clima semiárido, né, já que esses planaltos, principalmente o planalto da Borborema, né, ele acaba impedindo a passagem dos ventos úmidos para essa região do sertão nordestino. E como é uma região também muito baixa, né, comparado com as regiões arredores, também é uma região que não costuma ventar muito, né, já que o vento ele acaba passando por cima, né, já que são regiões mais profundas, vamos dizer assim. Então, essas que são as características mais gerais que nós podemos ter do relevo do Nordeste, né? Então, um litoral de planícies e o interior, né, em que nós temos os planaltos e as depressões entre os planaltos, né? Destacando-se bastante o caso do planalto da Borborema nessa área, né? E por fim, né, no caso da hidrografia da região Nordeste, como eu falei anteriormente, a região Nordeste ela é composta principalmente de rios intermitentes, né? Ou seja, rios que secam durante as várias épocas de estiagem, ou então rios semi-intermitentes, que não secam totalmente, mas que perdem uma boa parte do seu fluxo de água no decorrer, né, das estiagens. Então, nesse sentido, né, a região Nordeste ela acaba sendo muito escassa de rios, né? Nós não temos uma presença tão grande de rios, né, e principalmente rios que correm o ano todo. Então, nós temos principalmente o predomínio dos rios São Francisco e do rio Parnaíba, né, que são os principais rios perenes que nós temos na região Nordeste, né, rios que correm o ano todo. O São Francisco, na verdade, é um dos principais. A bacia da região São Francisco envolve a maior parte do Nordeste, né, enquanto o resto é a bacia do Parnaíba, né, no litoral as bacias litorâneas também, mas é principalmente a bacia do São Francisco que tem predomínio na região Nordeste. O São Francisco é o rio mais longo da região Nordeste nesse sentido e o mais importante, usado para as mais diversas atividades, como abastecimento, geração de energia, navegação, né, com hidrovias, assim como também, né, para a pesca, né, conhecido como Velho Chico entre a população local. Ele é o rio mais importante da região Nordeste por ser um rio de bastante fluxo, bastante grande em uma terra de rios perenes. No entanto, né, já há alguns anos nós tivemos, né, vários projetos, como o projeto da transposição do Rio São Francisco, né, e que basicamente tem a finalidade de resolver o problema da seca do Nordeste, redistribuindo as águas do São Francisco a partir de canais, né, fazendo com que os rios temporários eles sejam abastecidos durante a seca e não sequem assim durante a estiagem. Por um lado, esse projeto tem um ponto positivo, pois caso ele tenha sido bem realizado, bem concretizado, né, isso vai possibilitar que várias famílias, vários milhões de habitantes que vivem na Caatinga possam se beneficiar da água, né, em regiões que são tradicionalmente secas. Por outro lado, né, se esse projeto ele é realizado de uma forma às vezes inconsciente, isso pode levar a uma diminuição do próprio nível do São Francisco, né? Então, o São Francisco vai ter suas águas direcionadas para abastecer os outros rios e o próprio fluxo dele pode acabar diminuindo. E como ele é um rio muito importante e tem muito uso na região do Nordeste, a diminuição no fluxo do rio São Francisco pode levar, inclusive, a uma série de outros problemas sociais e ambientais também, como a perda da mata ciliar, né, com as margens que acabam sendo destruídas, né? No caso também a diminuição do trecho usado para navegação ou para fornecimento de energia, entre outros exemplos, né? Então, né, essas que seriam as principais características físicas da região Nordeste, né? Então, nós temos um clima que é predominantemente seco, né, embora bastante diversificado, né, com uma vegetação também bastante diversificada, embora predomine a caatinga e a mata dos cocais, um relevo, né, que é plano no litoral, né, com algumas formações mais altas no sertão e depressões entre essas formações mais altas, que são inclusive responsáveis pelo polígono das secas, né, pela questão das secas, por conta da chuva orográfica, né, e também, né, a hidrografia, né, em que o Nordeste ele carece de rios permanentes, né, e por conta disso, né, o Nordeste ele acaba também sendo dividido em sub-regiões, né, e quais são as sub-regiões do Nordeste, né, as sub-regiões do Nordeste, elas são divisões dentro do próprio Nordeste que reproduzem muitas vezes os aspectos físicos, né, de cada uma e, consequentemente, os aspectos econômicos das áreas do Nordeste. Então, né, as sub-regiões do Nordeste são a Zona da Mata,
que tem esse nome por conta da Mata Atlântica, né? Por isso que se chama Zona da Mata, que é a região litorânea do Nordeste, a faixa costeira onde fica a maior parte da população nordeste, né? Então, inicialmente a vegetação nativa era a Mata Atlântica, que atualmente está devastada, né, por conta do crescimento das cidades e da agricultura, e consequentemente onde nós temos os principais polos econômicos do Nordeste também. Aí, né, após a Zona da Mata, né, que é uma faixa que se estende do Rio Grande do Norte até a Bahia, né, nós temos o chamado Agreste, né, que é uma região de transição entre o litoral úmido e o sertão mais seco, né? Então, acaba misturando a vegetação da Mata Atlântica e a vegetação da Caatinga, né? E é aqui que nós já começamos a encontrar o Planalto da Borborema, né, que é o responsável por bloquear os ventos úmidos, né? E aí, né, além do Agreste, nós vamos ter o Sertão, né, que é a região mais extensa do Nordeste e que é com predomínio do clima semiárido, com temperaturas altas e com pouca chuva, né, com a vegetação de caatinga principalmente. E no Maranhão e no Piauí nós temos o chamado meio norte, né, que é onde nós temos a presença, uma mistura, vamos dizer assim, do cerrado, da caatinga e da floresta amazônica, em que nós temos a presença de espécies vegetais e animais da Amazônia, da caatinga e do cerrado também, né, e onde predomina principalmente a mata dos cocais como formação vegetal, que é uma vegetação de transição, né? Então, nesse sentido, né, nós temos essas 4 que são as sub-regiões do Nordeste: a Zona da Mata Litorânea, que é o grande polo econômico do Nordeste, né? O Agreste, que é a transição da Zona da Mata com o Sertão, que é a região mais seca, e o Meio Norte, que é onde nós temos a região da Mata dos Cocais. Então, no momento é isso. Na próxima aula nós tratamos os aspectos humanos da região Nordeste. Uma boa tarde a todos.